Dália Alimentos, 70 anos, sempre à frente, sempre em frente. E conosco também Colégio Teutônia, 65 anos. Colégio Teutônia, somos todos CT, inspirados em você. Bom, gente, o assunto segue sendo apenas um, né? Infelizmente ou felizmente, o assunto é esse, as coisas vêm à tona e a gente vai passar aqui o programa falando disso também. E é claro que vamos conversar também com pessoas, políticos, com pessoas que entendem do assunto por serem professores, como eu tenho muita satisfação em receber hoje pela manhã, professor Celso Luiz Fornec. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É novamente um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Professor de História, professor de Geografia, em muitas escolas aqui da região. Fico contente quando eu vejo o senhor com um caderninho embaixo do braço, que eu me lembro de quando o senhor era meu professor. É a agendinha básica, é importante. Né? Exatamente, professor. Professor, que momento é esse? Chamávamos ano passado o senhor aqui no período do processo do impeachment da Dilma, né? Tudo aquilo que a gente já, obviamente, não prevíamos, mas aconteceu. Que momento é esse agora que estamos vivendo? Será que em 1 ano e meio poderemos ter 3 presidentes do Brasil, professor? Na minha opinião de professor, sim. Na minha opinião de professor. Mas é tudo um trâmite, um caminhar que ainda vai acontecer. Com certeza absoluta. Essa questão dessa delação premiada, né, desse dono da JBS, acabou tornando o governo Temer inviável, né? É ingovernável hoje, até porque os primeiros já começaram a saltar fora, né? Sempre quando tem alguma turbulência, os mais rápidos sacam fora. Sim. E imagino que mais gente vai sair do governo. E como o equilíbrio é bastante grande já agora, se nós tivermos mais gente caindo fora, nós vamos ter uma questão de ingovernabilidade. Professor, para falar um pouco de história, ontem eu assisti atentamente ao Fantástico, daí as pessoas vão dizer, porque vocês são alienados, só assistem Globo, não tem problema, não tem Sky em casa, só assistem RBS mesmo. E falávamos da corrupção no Brasil há centenas de anos, a origem, né? Se procura a origem dessa coisa que nós temos de ter que tirar vantagem, em tudo, que é coisa nossa também, né, professor? De ter que tirar vantagem na fila do banco, de ser malandro. O Brasil se orgulha da malandragem. Historicamente, da onde vem isso, professor? Vem de Portugal, vem da Espanha, que são os nossos principais colonizadores. Que origem histórica nós podemos achar nessa coisa que nós temos dentro da gente? Bom, se fosse culpa de Portugal e Espanha, todos os países latino-americanos seriam assim. Verdade. E não o são. Você tem o exemplo do Chile, né, que são países mais organizados. Mas tem a ver, né? Como nós fomos uma colônia de exploração, vinham para cá pessoas muito poderosas que acabaram tornando todas as demais pessoas do país como seus empregados. E o governo estava distante, estava lá em Portugal, na Espanha, estava muito ausente. E aí, né, como é que diz, no subterrâneo, no subsolo da coisa, as pessoas começaram a se virar do jeito que dava. E criou-se uma questão cultural do jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, com a nossa independência, viu-se que era muito bom para quem era a classe dominante. Porque assim, eles estavam lá e o povo lá no subterrâneo, como diz o Temer, dando um jeitinho. A leniência e a delação não deixam de ser um jeitinho, né? Você pega o malandro, se você contar eu não vou te bater, né? Então, essa gravação do Wesley é a maior sem vergonhice que você poderia ver, se você analisar. Sim. O fato. Né? O cara vai com o presidente da República, não vamos falar em Temer, vamos falar em presidente da República, né? Que é o cargo. E com um gravadorzinho, e induz ele a falar coisas, não que ele esteja inocente. Induz ele a falar. É muita sujeira. Mas assim, e a partir dali, nós começamos com a família real, até que nós nos tornamos independentes, essa ideia do jeitinho de vamos lutar por baixo para cada um tentar sair do seu jeito, porque a crise a miséria era muito grande,
começou a incorporar o povo brasileiro. E o mais triste é que nós temos isso culturalmente. Por orgulho, professor. Orgulho. Eu ouvi centenas de vezes o Galvão Bueno dizer o jeitinho brasileiro, somos o futebol, né? A malandragem. A malandragem brasileira. Não é isso. Nós não podemos tolerar isso, mas de forma nenhuma. Isso é a coisa pior que existe, né? Agora vamos pro nosso lado, né? Quantas vezes você já ouviu uma fila num restaurante, e aí lá na frente tem alguém parado, entram pessoas de fora, e as pessoas de fora começam a conversar com aquela pessoa lá da frente, e vão se incorporando na fila, né? Outra coisa, quantas vezes nós compramos coisas e não exigimos nota sabendo que vai ser sonegado? Quantas vezes nós sonegamos? Então, isso é cultural. Teríamos que começar por nós mesmos. Então, essa é a primeira coisa. E, acompanhando a tudo isso, o nosso judiciário é muito vulnerável. Né? Se um juiz federal fala coisas que todo o grupo dele não concorda, então fica difícil, né? Lá dentro existe. E a legislação brasileira foi feita de tal forma, você pode pegar um advogado que entende de lei e outro que entende de lei, os dois vão ter uma interpretação completamente diferente sobre o mesmo caso. Agora, professor, a nossa Constituição é de 88, ela tem quantos anos? 30, é isso? É isso. Como pode algo desse sentido? Nós já estamos na sétima Constituição, se não me engano, tem o número exato, mas nós estamos nos aperfeiçoando. Nós saímos de uma ditadura em meados dos anos 80, achando que íamos resolver. O que é o nosso problema? É ainda sermos tão jovens democraticamente? Ou onde está esse furo da... Porque tu vai olhar essa questão de tirar vantagem, né, dessa malandragem, isso é tão cultural, está enraizado. A criança já é criada dessa forma. A partir da onde, professor? De que momento é esse? Lá nos meados dos anos 80, quando abandonamos a ditadura militar e achávamos que estaremos dando um grande passo à frente. Que na época que foi convocada a Constituinte, a população política brasileira não foi preparada para isso. Convocou-se a Constituinte de uma forma muito precipitada. E colocou-se pessoas a fazerem a Constituição que estavam, e não se consultou a sociedade, foi muito pouco consultada. Então criou-se uma Constituição com base nos políticos, nos deputados da época. E evidentemente que o povo brasileiro, como ele costuma eleger pessoas que ele considera, vamos dizer, superiores, que ele considera mais importantes, com mais destaque, ele acaba elegendo pessoas que muitas vezes têm todo o interesse em defender essa cultura que está aí. E a nossa Constituição foi feita em cima desses conceitos. Eram pessoas que estavam se preocupando em manter a sua estrutura, né? E então a Constituição de 88 foi feita nisso. Ela tem avanços enormes, ela é boa, mas ela é muito detalhista. Uma Constituição, ela tem que ter muito mais leis complementares. Por quê? Porque uma coisa que em 80 era regra, pode não servir mais agora. Nós temos esse caso da informática, por exemplo, da lei da informação. Hoje ela está totalmente desatualizada e por ali se acha as brechas. Né? Exato. Então ela tem que ser... A Constituição dos Estados Unidos é 1/10 da nossa. E centenária, são 8 artigos. Exatamente. Então você tem que colocar o esqueleto e deixa o corpo ser completado ao longo do tempo. Então nós construímos um corpo pronto. Fizemos tudo. Está pronto. Então, para 1988, 1990, ela era excelente. Sim. Agora ela está cada vez mais se desatualizando. E aí se cria essas MPs. Sim.
essas emendas parlamentares, essas mudanças na lei que acabam de novo atendendo aos interesses momentâneos. E daí eu acho que é o que a gente falava antes, né, professor? Justamente que eu falava antes de entrevistá-lo, das MPs, das medidas provisórias, e daí a gente vai perguntar onde reflete no município. Daqui a pouco a gente pode falar disso, né, nos nossos municípios, onde reflete, mas enfim, só para... Eu assistia ontem também o noticiário, e com muita preocupação, acima de tudo, quando um historiador, seu colega de profissão, professor de gestão, só atualizar o nosso ouvinte aqui, 8h15 agora, estamos conversando com o professor de História, Celso Luiz Fornec. Sim, ele foi candidato a prefeito nas últimas eleições, é o mesmo Fornec que sempre foi o professor Fornec. Então, só para deixar muito claro. A questão de 30% das pessoas no Brasil já apoiam outras estruturas. O entrevistado, esse pesquisador, não disse categoricamente apoia a ditadura militar, mas deixou entre linhas, né, professor, de que 30% da população brasileira, que já é o suficiente para eleger um presidente, eleger um presidente ou mudar um conceito, apoia a volta da ditadura militar. Eu nasci em 81, a ditadura termina em 85, né, professor? 82. 82. Então, sabe que eu fiquei muito preocupado olhando historicamente o que eu aprendi nos bancos escolares, e outro pesquisador dizia isso também, que a nossa história, o senhor como professor pode dizer isso, quando eu fui seu aluno a gente passou, mas a gente ainda estuda muito pouco da história da nossa ditadura. Ele citou o exemplo de um aluno que achou que Dom Pedro I havia descoberto o Brasil. Bom, só para esclarecer, aqui está falando o professor Fornec e não o político Fornec. Nós vamos exatamente. Fazer bem essa análise histórica. Né? É muito preocupante em todos os países do mundo quando cria-se uma instabilidade política, busca-se muitas vezes o tal do herói nacional. Né? Isto geralmente é quem fala mais, quem é mais falastrão se sobressai nisso. E isto é muito perigoso. Então podemos ter ali o herói nacional, que poderia ser alguém que surge, eu vou ser um Collor da vida, que surgiu do nada, falou, e teve gente que votou nele na época porque achava ele bonito. Filmavam ele fazendo corridas, pedaladas, caminhadas. Um atleta, era o herói. Aí nós vamos ter pessoas radicais nas questões sociais, culturais, né? Nós podemos ter uma ditadura, né? Quem teve a experiência, viveu a ditadura, sabe que a ditadura não é boa. Então, como nós não sabemos para onde nos agarrar, nós acabamos nos agarrando até em espinho em pau com espinho, porque é o desespero, mas não é a solução. Então, temos que ter esse cuidado. Agora, o que nós precisamos, e eu vi você falar antes, muito bem falado, nós temos que nos envolver. Nós temos que ter posicionamento. Nós não podemos admitir que alguém diga hoje que não gosta de política. É o seu dia a dia. Nós, como sociedade organizada, democrática, ditatorial, qualquer jeito, nós vivemos a política. A política foi feita por homens para nós nos organizarmos. Então, assim, sem essa organização, nós tivemos a fase do terror da era Marat, de Robespierre, na Revolução Francesa, onde o povo assumiu o poder. É chamada a Era do Terror. Porque, assim, o povo decidia, na sua localidade, que aquele cara estava conspirando, teria que ser morto, eles matavam. Depois iam ver se... Nós temos essa, né? Às vezes a gente pega o cara foi preso, tem que matar. Espera um pouquinho, ele foi julgado? Nós sempre julgamos antes de conhecermos os fatos. Então nós temos que ter muito esse cuidado. Precisa ter um sistema organizado com regras claras para que a sociedade possa andar de forma organizada. Então, se você não concorda com isso, obrigatoriamente você tem que se posicionar, você tem que participar, você tem que se envolver. Nós temos que parar. Isso é primeira. Se você perguntar qual é a saída,
A saída vai ser essa. Sem radicalismo, sem quebradeira, sem outra. Nós temos que deixar um pouco essa questão partidária do lado. Sim. O cara lá foi preso, ele é do meu partido, não vou defender. Não, nós temos que começar a analisar o nosso Brasil. O nosso Brasil está hoje chorando, está sangrando e sangrando violentamente. A Petrobras, no primeiro trimestre do ano passado, teve um prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões. Diminuindo a roubalheira, teve esse ano um lucro de mais de 4 bilhões. Então veja, 5 bilhões em um trimestre. Estamos então, esses canalhas, independente de qual partido, esses canalhas estão sangrando o nosso país e as nossas mães estão vendo seus filhos morrer no hospital. Lembrando, né, professor, eu sempre faço um paralelo para tentar explicar, porque a maioria das pessoas que nos escutam não tem dimensão, talvez, do que são 150 milhões, 500 milhões, né? Então eu sempre faço um paralelo muito simples. Nosso município de Teutônia, o orçamento previsto para esse ano é de 93 milhões, né? Não chega a 100 milhões. Então, só com uma dessas porcarias, dessa gorjetinha, que eles estão falando que é gorjetinha, sustenta a nossa cidade 2 anos. Você, não sei se você acompanhou, quando esse Wesley, antes de entregar o vídeo para a imprensa, ele comprou $1 bilhão. Tá? Ele sabia que com a delação o dólar ia subir. Aí ele comprou ele mais baixo, vendeu logo depois, ganhou 61 milhões de lucro só nessa transição. Como ele sabia que as ações da empresa dele eram altas, ele pegou e vendeu ações. Pegou esse dinheiro e comprou dólar. Quando o dólar estava em baixo, ele vendeu o dólar. Quando o dólar estava em alta, vendeu. E as ações dele tinham caído muito, ele comprou de volta as ações. Ganhou 100 e poucos milhões. Então, assim, ó, os valores são muito grandes. Não, os valores são para a nossa população brasileira. Nós não temos consciência, professor. Não temos como ter consciência. Se fala em bilhões, logo vamos falar em trilhões e a gente não tem consciência, não faz ideia. Por isso que eu tento tratar esse paralelo. Professor, tu falavas aqui ano passado também que o governo que os militares no Brasil hoje não têm uma capacidade organizacional administrativa, né? Olhando todo o cenário, o senhor falava isso antes do processo de impeachment da Dilma, que vai fazer 1 ano agora, ou já fez 1 ano que o Temer assumiu, fez, né? Essa organização continua, os militares não têm se movimentado, pelo menos é o que a gente tem acompanhado também na imprensa, ou seja, essa estrutura que lá em 64 tomou o país, ela não está se mexendo, não há muita gente defendendo aqueles 30% que a gente falava antes, mas essa estrutura ela continua dessa forma que o senhor dizia no passado? Continua. O Exército Brasileiro hoje, ele não está equipado e não está organizado para assumir um governo. Claro, ele tem tecnologia de ponta, tudo mais, tudo certinho, né? Mas, e até não sei, e posso assim estar totalmente errado, mas na minha opinião, não tem nenhum interesse. Tanto que os militares ficaram de fora da reforma da Previdência. Então está se trabalhando para tê-los aliados, né? Então dificilmente, por exemplo, os militares vão dar um golpe neste governo que aí está. Né? A meu ver, hoje é muito cedo. É que nós temos que esperar assim, uns 14 dias para ver realmente, porque tem agora essa questão do que eles estão falando que seriam cortes na gravação, seria montagem. Mesmo que houvesse cortes, o que foi dito é o suficiente para caçar Temer. É o suficiente. No momento que ele dá anuência, que ele concorda com o que ele é induzido a concordar, e no momento em que ele recebe uma pessoa que está sendo processada pela Lava Jato às 11, 12 horas da noite, entrando pela garagem de um prédio público oficial do governo federal, tudo isto é o suficiente.
Vamos agora ver como é que fica a artimanha política. Lembra que quando era a cassação da Dilma, nós dizíamos, o governo não é cassado, não há um impeachment no governo, muitas vezes pelo que ele fez, Sim. mas pelo apoio parlamentar que ele tem. Se o Temer perder a maioria dos deputados estaduais, maioria dos deputados federais, apoio dele, a tendência é dele ser cassado. Se ele mantiver a maioria, a tendência é arquivar o processo. A própria OAB, como fez com o Collor e com a Dilma, entrou já com o processo. A OAB vai entrar hoje de manhã. Hoje de manhã aprovando, não, sugerindo, né? A OAB só sugere, né? Não ela tem sugere. Ela sugere o impeachment de Temer também. Quem tem que dar o aval aí é o Supremo Tribunal Federal, porque tem que os três poderes estar trabalhando harmoniosamente. O Supremo Tribunal Federal geralmente olha a governabilidade daqui para frente. Eles são muito mais nisso, né? Pena. O Brasil estava começando a andar melhor, né? Mas agora com Mas essa é a questão, né, professor Celso Fornec? A questão do andar melhor tem a ver com eu estou lendo muito, né? Sim. E ontem o Miguel Falabella dizia ontem no Faustão, ele dizia assim, nós não aguentamos mais, ele e Silvio de Abreu, agora não sei qual dos dois falava, nós não conseguimos mais, atores, diretores de novela falando, representam um núcleo cultural do Brasil, mas eles disseram, nós temos que levantar de manhã querendo ir trabalhar, e o povo brasileiro com tudo isso não aguenta mais isso. Então não tem como nós termos números da economia melhores, como estavam melhorando, né, alguns números positivos, mas o povo brasileiro levanta de manhã, liga a TV, liga o rádio no Tirol FM e já escuta nós falando porque não tem outro assunto. O Brasil está parado, professor. Levamos uma paulada na cabeça. Estamos começando a engatinhar, levamos mais uma. Não. Então, de fato, se nós formos analisar economicamente, politicamente, o governo Temer hoje está inviável. Eu acredito que ele vá... eu não sei se não vai renunciar. Eu creio que ele vai deixar o governo de uma ou de outra forma. Vai ser um impacto grande de novo, porque seriam dois impeachments sucessivos. Isso detona a economia. Isso vai detonar o nosso salário, vai aumentar o juro. A nossa imagem internacional. A nossa imagem internacional tá... Bom, você há pouco falou, né? Artistas internacionais que vieram no Brasil gostam do povo brasileiro, do calor latino brasileiro, adoram o povo brasileiro, estão começando a se envolver e dizendo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos mudar. E aí nós temos um outro problema que, na minha concepção, é bastante sério. Nós não preparamos ninguém para suceder Temer, né? Hoje, você olhando friamente, nós vamos ir para os radicalismos, nós vamos ir para os falastrões, nós vamos ir para onde? Então, uma que outra liderança está começando a despontar, mas nós temos que ter o cuidado. Agora é hora de nós olharmos para uma pessoa aglutinadora. Nós temos que agora buscar uma pessoa que consiga unificar o país. E essa pessoa talvez ainda não tenha nascido, né, professor? Talvez essa pessoa ainda politicamente não esteja aí. Não esteja. Isto é um problema sério. Se nós pegarmos, se nós colocarmos na presidência mais uma pessoa que vai dividir, né, aí nós vamos estar com problema. Por exemplo, eu não estou falando de partido. Sim. Se hoje nós colocarmos o Lula para presidente, vai dividir enormemente o Brasil. O Norte e o Nordeste vão apoiá-lo e o Sul e o Sudeste não vão. Se na Dilma já deu aquele racha que até de certa forma foi preocupante, se nós tivermos mais um racha, vai ser muito mais preocupante ainda. Não querendo desqualificar ou qualificar Lula, mas a situação que existe hoje é esta. Então é muito preocupante, porque o Lula, mesmo que ele tenha sido indiciado, ele não está condenado. Sim. Ele é elegível hoje ainda, né? E se fosse de uma hora para outra, porque se o Temer for cassado, a tendência é que em máximo em 180 dias nós vamos ter eleições. E aí mas tem que passar primeiro pelo Senado e pela Câmara para aprovar, porque menos de 2 anos, né, professor? Tem que chamar a Constituição, né, uma alteração na Constituição,
porque... Já existe essa... Já existe, já é possível. Vai depender muito da forma como ele vai ser, se ele for afastado. Mas, independente, né? Nós vamos ter 2 anos tumultuados na nossa frente. Até 2018 aí vai ser tumultuada a coisa. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo, esclarecendo aqui para o nosso ouvinte a questão histórica. Achei muito importante que o senhor falou da questão da época que fomos colônia de exploração, né? E aí se vão apenas 500 anos, né, professor? Dentro de um... Eu estava pesquisando aqui, a Constituição Americana é de 1787, né? Então, em 1787, historicamente, o Brasil era um bebê de 200 anos, né? Então, e éramos colônia. Era colônia completamente. Nós nem pensamos em Exatamente, né? Então tem tudo isso. Professor de História, Geografia, Celso Aloysio Fornec, muito obrigado, professor, grande abraço. E vamos nos chamar mais vezes, viu? Vai se preparando aí, porque a gente quer te ouvir, para que a gente possa contextualizar esse momento que vivemos. Grande abraço. Abraço a todos, vamos com calma, né, com serenidade, vamos evitar de nós entrarmos em atritos conosco mesmo, muitas vezes pelas redes sociais, um ofendendo o outro. Não vamos fazer isso, não é nós que estamos em jogo, são atitudes malévolas que estão em jogo. Não vamos nos apegar a pessoas, mas a atitudes. Vai ser um enorme prazer sempre estar de volta aí, e no que eu puder contribuir é uma grande alegria. Grande abraço.